student. I'm Fernando, your English teacher. We're here again for another class, and this is Hermes, who is helping us with Libras, Brazilian Sign Language. So, let's get started. Here are some tips about prevention. Então, a gente sempre começa nas aulas a prevenção da Covid, que usa o inglês também, né? Repete sempre, igual que eu falo. Muita gente às vezes usa o aplicativo no formato em inglês, que vai tentando usar aquilo ali, já vai aprendendo. Então eu falo sempre isso aqui para a gente, ao dar aquelas prevenções, aquelas dicas de prevenção, a gente já vai treinando o inglês, né? Então, it's easy, don't forget to wash your hands frequently, wear your face masks, avoid crowded places, clean your objects with alcohol spray, and avoid touching your eyes, your nose and your mouth. And there are many alternatives to handshakes. Então, muitas alternativas. Eu toda aula faço isso. Do handshake, que é o cumprimento de mão, e fala do high five, que é aquele que eles fazem no esporte. Em cima, então, a gente tem the wave, hand on heart, namaste, vários assim. Tem o knuckle bumping, que faz com o cotovelo, várias formas de abraçar, de cumprimentar, né? O nod, vários deles. É interessante esse GIF. E guardar, que a gente vai ter muito abraço para dar ainda, né? Então é isso aí. Vamos lá. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre William Shakespeare. Eu baseei essa aula estritamente no PET, que a gente faz, ou faz exatamente igual, peguei o mesmo texto. Às vezes, como em linguagens, as coisas sempre se comunicam. Às vezes a gente faz uma aula com ampliação do tema do PET, não é? Porque texto, no PET tiver um texto, você fazer a gramática, tudo tem a ver com tudo. Então é difícil você preparar uma aula que não tem a ver, porque nós não temos um tema específico. A gente tem tipo de texto, gramática, que serve para tudo. Então eu peguei estritamente do PET. Então, eu sempre falo aqui que é o Class Itinerary, que é o que vai se falar durante a aula. Então a gente vai fazer a análise de um texto do gênero biografia, tal qual do PET, sobre o escritor inglês William Shakespeare. 2. Resposta e comentário sobre as perguntas que constam do PET. É bom que ajuda, né? Acho interessante. Alguns temas eu peguei do PET, fiz a aula e fiz a semana de acolhimento, que aí firma mais, né? Aquelas perguntas, aquelas tarefas. E goals to achieve seriam metas a serem atingidas, o objetivo da aula. Foco na dimensão intercultural, fazer o uso de estratégias de leitura, aprender a valorizar a cultura de outros povos e assim valorizar a sua. Então todo o ensino nosso aqui é por habilidades. Habilidade é o que o aluno tem que fazer, não é o que o professor vai ensinar, não. A gente pensa o aluno compreender, o aluno usar aquilo de forma comunicativa, que é na linguagem a habilidade. Toda habilidade nossa, do rico de referência de Minas, ela é aquela coisa operacionalizada, uma coisa no uso. Então, uma das frases mais importantes da língua inglesa é no uso e para o uso. Tá? Todas as habilidades visam você usar aquilo ali. Então, a aula foi baseada num texto num site de biografia de Shakespeare, os dados. Então eu vou começar a comentar alguma coisa. Então, William Shakespeare, often called England's national poet, is considered the greatest dramatist of all time. Então, o Shakespeare, um poeta nacional inglês, é considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, né? Falar em cultura inglesa é falar em Shakespeare. His works are loved throughout the world, but Shakespeare's personal life is shrouded in mystery. Seus trabalhos são apreciados no mundo todo, mas a vida pessoal de Shakespeare é envolta, shrouded in mystery, envolta em mistério. Então, aqui estaria o que poderia ser um lead, que é um resumo do que vai ser falado no texto, né? O gênero do texto seria um artigo está na internet, né? Da cultura digital.
William Shakespeare, often called England's national poet, is considered, já falei, the greatest dramatist of all time. Isso eu já falei. Seria aqui como a gente fala no lead, que é o resumo daquilo que vai falar, né? Por isso que eu falo sempre do gênero jornalístico, que ele atrai o leitor para ler, já fala do que vai falar, a gravura também, uma foto, ela prende o leitor. Então vamos lá. Aí eu fiz um negócio baseado coloquei as perguntas do PET, então a gente vai tentar as perguntas e o texto, respondê-las, né? Então, when was he born? Uma das perguntas do when was Shakespeare born? Então vamos ler aqui um pedacinho do texto. Aqui está falando, he was born in 1564, 1564, na época do Renascimento, né? Então vamos dizer aqui o que fala o texto. No birth records exist. Nenhum arquivo de nascimento existe. But an old church record, mas um registro, um arquivo de uma velha igreja, indica that William Shakespeare was baptized at Holy Trinity Church in Stratford upon Avon on April 26, 1564. Então, um arquivo da igreja dizia que ele foi batizado nessa data aqui, na cidade de Stratford upon Avon, nessa data. Então, também, a gente quando vai estudar uma biografia, nós temos que nos firmar em dados principais. A data que é 26 de abril, isso não interessa. Interessa é o ano. Porque o ano, e também, para o estudante memorizar, nós guardamos o ano e também o que foi. Você vê que eu já falei do Renascimento. Então, a gente associa para guardar aquela data com o tempo. Quais outras pessoas viveram também naquela data? Quais outros pintores? Então, ele é um poeta, um intelectual, um escritor, um artista, vamos dizer assim, da época do Renascimento, de Leonardo da Vinci, na Itália. Então, a gente lembra de outras pessoas daquela época, do romantismo, século XIX, século XVIII, para a gente ir firmando o tempo, né? Então, from this it is believed he was born on or near April 23rd. Então, pelo que se tem, acredita-se que ele nasceu perto de 23 de abril de 1564. And this is the date scholars acknowledge as Shakespeare's birthday. E essa é a data que os estudiosos, scholars, reconhecem como aniversário de Shakespeare. Então seria 1564. Então responder a pergunta do Pet, he was born in 1564. Então responde uma coisa assim, põe data de mês não, nasceu no ano, é o que mais nos interessa. Então vamos passar para outra pergunta. How many children, how many é para saber a quantidade. How many children did he have? Então aqui é uma pergunta também. Quantos filhos? A palavra children é crianças. Aqui está no sentido de filhos. Quantos filhos que ele teve? Então vamos lá. Their first child, a daughter, uma filha, they named Susanna. Então Susanna foi a primeira filha de Shakespeare. Was born on May 26, 1583. Também um monte de coisa que não precisa. Em 83. Né? 2 years later, on February 2nd, 1585, twins named Hamlet and Judith were born. Então, 3 filhos, né? Hamlet later died of unknown cause at the age of 11. Então, morreu mais tarde, na data com a idade, the age of 11. Então, fala dos 3 filhos. Então, a gente poderia responder how many children did he have? Está perguntando o passado. Porque na biografia está uma narrativa, contando de coisas que aconteceram no passado. Então o verbo mais usado é o passado. Tanto que eu usei aqui o did. How many children did he have? Aí você vai responder. He had 3 children. Não é isso? A daughter and twins. 3 children. Então essa que é a resposta certa. Vou passar para outra. Let's go on. When did he marry?
Também outra pergunta usando o did. E quando a gente se refere ao passado, a gente usa o when. When é o passado simples. Quando? Que é uma coisa, eu quero saber de alguma coisa que aconteceu com a data certa. Então, uso o auxiliar aqui, did. When did he marry? Então, vamos lá. Shakespeare married Anne Hathaway on November 28th, 1582, in Worcester, in Canterbury Province. Então, ele casou com Anne Hathaway em 1582. Então, a gente pode fazer também, para guardar esses dados da biografia, é o que eu falo, simplificar e dizer, quando ele era em 1582, quantos anos que faz dele quando ele... Então, tinha quantos anos quando casou? Quantos anos para a gente ir memorizando essas linhas do tempo, né? Da biografia, que é o gênero em questão. Então, vamos lá. Where was Anne born? Onde? Então, usamos os interrogativos, tá? How many, usamos where, when, where. Então, vamos usar aquelas palavras interrogativas, começam com WH, double H questions. São palavras, todos os interrogativos em inglês para perguntar tem WH. Where, when, which, whose, são vários, who, então são vários interrogativos. Então, vamos ver aqui. Where was Anne born? Shakespeare married Anne Hathaway, com quem ele casou, on November 28th, 1582, in Worcester, in Canterbury Province. Então, casou com Anne Hathaway em 1582. Tá? Hathaway was from Shattery, a small village a mile west of Stratford, Stratford-upon-Avon, que é a cidade que ele nasceu. Então, a resposta seria aqui que ela era de Shattery. Então, se era she was from Shattery, ela era de Shattery. She was born, that's the same thing, é a mesma coisa. Ela nasceu em Shattery, a small village a mile west of Stratford. Então, a resposta certa seria she was born, she, referindo a ela, she was born in Shattery. Let's go on. What was the importance? É uma pergunta mais importante, que as outras tá aquelas datas, de nasceu, não sei o que, da mulher, tá? Aqui é uma data, uma pergunta mais importante, mais relevante. What was the importance of William Shakespeare in England? Qual a importância de William Shakespeare em England? Então, vamos ver o que responde. William Shakespeare, often called England's national poet, is considered the greatest dramatist of all time. E é aquilo que eu falei do Lied. O Lied, né, ele resume o que é mais importante numa notícia, ou num artigo, ou numa publicação qualquer de revista, numa reportagem. Então, aquilo lá é as ideias principais. Então, você lendo aquilo ali, você é puxado para... E essa informação repete durante o texto. Então, é um dos maiores poetas da Inglaterra. É considerado o maior dramaturgo de todo o tempo. Muito, muito conhecido, muitas peças que transformaram em filmes também, né? Então é muito importante. Aí, uma das tarefas do PET seriam listar as palavras cognatas que são iguais ao português. Aí eu peguei várias delas. Tem textos que eu vi um texto há pouco tempo, dei uma aula sobre esse texto. Deviam ter mínimas palavras que não eram cognatas, era um texto expositivo de ciência, então quase tudo era cognato. Então isso ajuda demais a leitura. A gente está falando aqui do terceiro ano, mais dando uma ênfase mais à leitura. Então vamos lá. National, não precisa nem traduzir. Poet, considerado, que tem também os falsos amigos, né? Vou dizer que são amigos leais. Dramatist, personal, mystery, actor, igualzinho. Renaissance, que é a renascença, né? Era, essa é igual, era, era. Important, member, theatrical, que eles falam às vezes, theater pode ser usado também como um cinema. See this film in a theater near you, num teatro não, num cinema.
onde exibe o filme, o lugar físico de onde se exibe um filme, é chamado em inglês também, eles falam theater. Então, capture, capturar, igual, human, só a pronúncia que é diferente, emotion, emoção, conflict, essa é igual, celebrated, comemorado, celebrado ou comemorado, primary, historians, poems, sonnets, official, documentation, specific event. Eu olhei, eu acho que ainda tem mais palavras. Então, um texto pequeno de biografia, muito pequeno, então eu acho que isso ajuda demais, muito. E as palavras que são falsos amigos, que não são cognatos, são uma minoria. Então, a maioria são palavras iguais. Então, let's go on, vamos continuar aqui. What is the genre of the text? Genre. Genre é o gênero, que a gente fala dos gêneros textuais. Qual é o gênero do texto? Então, a pergunta do Pet também é fácil de responder. Biography, uma biografia, né? Então, a biografia tem, preparei uma aula também de outras biografias, aí, que é um gênero que a gente usa demais, que falar de um artista, então você tem que falar da biografia. Onde nasceu, quais as obras dele, com quem que ele conviveu. Então, a gente pode usar também uma biografia de várias formas, com a linha do tempo, com as datas importantes, a partir da data que você monta o texto, né? Onde nasceu, quando formou, quando morreu, né? Então, a gente vai... E aí cai nessa definição do gênero textual, que é aquela forma que é o letramento que a gente fala, né? Que dominar a língua é você se comunicar e você ter desenvoltura naqueles gêneros que estão na sociedade. Todos os gêneros que fazem parte da sociedade. Uns gêneros textuais são que a gente tem que produzir, fazer, criá-los, e outros que a gente tem que decodificar. Um poema você pode escrever ou não. Você não vai escrever uma peça de teatro, cabe ao artista. Você pode escrever um poema, você pode escrever um conto, né? A gente mais recebe aquele gênero, decodifica ele. E há gêneros que a gente tem que saber criar, às vezes um memorando, um e-mail, redigir um e-mail, ou redigir um PowerPoint, vários que a gente tem aquela necessidade de criar, e outros que a gente tem que produzir aquele gênero, e outros a gente pode ser recebendo, só receber aquele gênero, e não criá-lo. Então, é biografia, né? Que é... A biography uses many verbs in the past. Então, a biografia usa muitos verbos no passado. Falei no princípio. Nasceu, tal, quantos filhos ele teve, tudo ter passado. Então, pede aqui para escrever uma frase usando cada um dos verbos que estão no passado. Fazer uma frase com cada um dos verbos. Então, was é o verbo passado do verbo to be. Então, eu peguei. Shakespeare was born in 1564. Lê de 2 em 2. 1564. Believed. Believe é acreditar. To believe é acreditar. Believed. It is believed é acreditado. Acredita-se. That he was born in that date. Acredita-se que a igreja que tinha um arquivo lá, mas não se tem certeza, então é estimado, não tem aquela certeza absoluta, que ele nasceu em 1564. Então eu coloquei, acredita-se que ele tenha nascido naquela data. Had, passado de have. She had to attend English classes. Ela tinha que assistir. Atender não é atender, aqui é um falso cognato. She had to attend, ela tinha de frequentar English classes. Declined. John's fortune declined sometime in the late 1570s. A fortuna de John declinou, né, diminuiu alguma coisa no fim da 1570, no fim da década, a gente fala 70s, 60s, 60s, 70s, anos 70 em inglês, 70s. E he died in 1616, então ele morreu em 1616. Então a gente pegou aqui, igual de pegar com uma frase, então ele fala aqui no final. A fool thinks himself to be wise. Um bobo se acha que é sábio.
But a wise man, mas um homem sábio, knows himself to be a fool. Então o bobo acha que é sábio, e um sábio, né, conhece a si mesmo e se acha um bobo. Então, interessante esses... E aqui a gente dá ênfase mesmo nessa leitura, que é uma leitura subjetiva, é a leitura chamada leitura de leite, que é a leitura de Shakespeare, que é a leitura de filmes, você vê, né, os filmes, poema e o teatro, então, para enriquecer. Não é para você ler aquilo, para você procurar informações, não. É para você enriquecer, chama leitura do prazer, a leitura de você exercitar a imaginação, exercitar seu lado humano. Always the wrong person gives you the right lesson in life. Geralmente a pessoa errada que dá a lição certa para você. Também uma frase dele. Thanks for watching and see you next